Por causa de algumas influências que nem God of War, minha mitologia favorita sempre foi a mitologia grega. Porque é muito da hora que quando você tá jogando o jogo e você descobre que tem um mundo gigante por trás, cheio de mitos e contos. E um exemplo é aquele cara que o Kratos mata, que tem um pássaro que fica comendo o fígado dele. Aquele cara é o Prometeu. E o fígado dele é comido por causa que Zeus deu essa punição pra ele por ele ter dado a chama, o fogo para os mortais. E também, se eu não me engano, ele deu a mulher aos mortais. Um pouco machista, opressor. Mas aí veio a mitologia nórdica. A mitologia nórdica ela foi criada pelos nórdicos. E esses nórdicos são os nórdicos do norte da Europa, tipo Dinamarca ou Noruega. E uma coisa interessante é que eles saíram desses países e foram um pouco mais pro norte. E encontraram duas terras. Uma delas era verde, uma Greenland. E a outra estava coberta de gelo, uma Iceland. Então, obviamente, eles deram o nome de Greenland e Iceland ao contrário, porque nada faz sentido. Mas existe um porquê. A Iceland se chama Iceland porque o cara chegou lá numa parte do ano e numa parte específica da ilha que tava tudo congelado. Então ele falou, mano, isso aqui é uma terra de gelo, meu parceiro. E a Greenland se chama Greenland por causa que o cara que chegou lá queria atrair gente. Então ele falou, galera, aqui é uma terra verde, hein? Pode vir. Inclusive, falando sobre Vikings, na Netflix tem uma série que se chama Vikings e eu assisti uns 4 episódios e pelo que eu sei, o protagonista se chama Ragnar e na história real dos Vikings, ele é como se fosse um guerreiro lendário, porque ele não existiu, mas tem um monte de história falando sobre ele. Aí o irmão do Ragnar se chama Rolo e ele realmente existiu e ele foi quem ganhou / conquistou a Normandia, que fica no norte da França. E tem outro personagem que se chama Flock, que todo mundo sabe que o nome dele significa Fake Loki, que é uma referência à 5ª e à 6ª temporada de Lost, onde a fumaça negra se disfarça de Loki. Aí ela vira o Fake Loki. Mas saindo da série Vikings, tem um conto que é muito interessante, que é sobre o Oleg de Kiev. Oleg de Kiev, ele era um rei de Kiev, evidentemente. Em uma das aventuras que ele tava tendo, ele viu uma jovem mulher que falou que o cavalo dele ia matar ele. Mas só que ele gostava muito do cavalo dele, e ao invés dele matar o cavalo, ele simplesmente mandou ele ser criado em um estábulo bem longe do castelo dele. Mas aí passou um tempo e esse cavalo morreu, e depois de mais um pouco de tempo, o Oleg ficou com saudade do cavalo, então ele foi aonde o cavalo tinha sido enterrado e desenterrou o cavalo. E quando ele pegou o crânio do cavalo, de dentro do crânio do cavalo saiu uma cobra e picou ele. E aí ele morreu. E daí vem a expressão desenterrar o cavalo, que é pra quando alguém morre. Por exemplo, o Elvis Presley desenterrou o cavalo, porque ele tá morto. Ou outro exemplo, por que o Michael Jackson não anda de carro? Porque ele desenterrou o cavalo, porque ele tá morto, morto não anda de carro. Mas agora falando sobre mitologia nórdica, na mitologia nórdica existem 9 mundos, que todos eles estão na Yggdrasil, que é como se fosse uma árvore colossal que liga todos esses 9 mundos. Os 9 mundos são Midgard, que é o mundo dos mortais, dos humanos, onde a gente tá. Tem Asgard, que é o reino dos deuses, ou do Aesir, que é como eles chamam. Tem Vanaheim, que é o mundo dos Vanir. Tem o Hel, que é o mundo dos mortos. Tem Svartalfheim, que é o mundo dos elfos negros. Tem Elfheim, que é o mundo dos elfos claros. Njotunheim, que é o mundo dos gigantes de gelo. Niflheim, que é o mundo do gelo eterno. E Muspelheim, que é o mundo do fogo. E dentre os deuses que estão em Asgard, tem o Odin, que é considerado o pai de todos os deuses. Que ele é o deus da guerra, da batalha, da música, da mágica e da poesia. Coisas bem conexas. Ele tem 2 corvos que vigiam Midgard e um cavalo de 8 pernas que é filho de Loki. Tá. Aí tem o Loki, que é o pai das mentiras, e pra vocês entenderem mais ou menos, é como se ele fosse o nosso Everson Zóio. As ideias. Ele é pai da Jormungand, que é uma serpente que fica rodeando Midgard, e ele é o pai de Fenrir, que é um lobo. Tá. A esposa de Odin é a Frigg, que ela é a deusa do casamento, da família e da maternidade. E agora, provavelmente, o deus mais famoso, que é o Thor, que ele é o filho de Odin, ele é o deus do trovão e ele protege Midgard, o reino dos humanos, no caso. Outro deus interessante é o Baldur, que ele é o deus da luz, da pureza, e todos os outros deuses gostam muito dele por causa da beleza dele. Ele é filho de Odin e de Frigg. A história da morte dele é muito interessante, porque um dia ele sonhou na morte dele, e aí a mãe dele, que é a Frigg, pediu pra todos os seres e todas as coisas do universo jurarem não matar ele. Só que aí ele esqueceu de pedir pra uma coisa, que foi o visco, e o Loki ficou sabendo disso. Então aconteceu um festival, e nos festivais eles costumavam tacar flechas no Baldur por causa que ele não morria, então eles atiravam nele. Só que aí Loki colocou um visco na flecha e fez com que o irmão de Baldur matasse ele, atirando no Baldur. E a história acaba aí, e ela é interessante porque... na real não é interessante essa história.